Bolivar Pascoal e Thiago Brunel, obrigadão pela presença aqui, pela presença. Já estiveram juntos, Thiago, já trocaram algumas ideias, hein, Pascoal? Sim, sim. Boa noite, em primeiro lugar. Boa noite, Thiago, muito obrigado. Boa noite. Boa noite aí a todos os amigos da Rádio Espaço, boa noite, Pascoal, ex-prefeito Pascoal, boa noite, Rogério. Já tivemos, sim, juntos, já conversamos, agora aqui nós estávamos esperando a entrevista e é sempre bom estar com pessoas que têm uma história política, né? Que têm um conhecimento, que tem histórias para nos contar, porque a gente mais jovem vai aprendendo, né? Vai conduzindo a nossa caminhada política também com os ensinamentos do mais velho. Menos. Não, o Pascoal é uma liderança na cidade, a gente sabe. Não, ia te perguntar, Thiago, uma questão, porque a realidade, nesse tempo que o senhor já está com a gente, um bom tempo, enfim, soube das histórias do Pascoal de bom de voto, e o cara ainda é bom de voto até hoje? Algumas histórias, algumas grandes histórias, e na minha caminhada como candidato a deputado estadual, muitas pessoas falavam do Pascoal e falavam muito bem do Pascoal como uma referência política, um dos prefeitos que realmente fez história na cidade, que buscou sempre ter um compromisso social com as pessoas, melhorar a vida das pessoas. E esse também é o que me leva até aqui, o que me faz acreditar na política. E o Pascoal tem as propriedades políticas que eu julgo necessárias para a população, e muitos diziam, já estou escutando aí que numa próxima campanha talvez tu e o Pascoal podem estar junto, né? E eu digo, por que não, né? A gente está aí, a política, eu sempre digo, Pascoal, eu não estou na política para arranjar inimizade ou para brigar com as pessoas, né? Eu, graças a Deus, estou na minha cadeirinha lá como vereador para somar, para agregar. Claro que daqui a pouco, se nós estivermos em caminhos diferentes ali na frente, a gente vai mostrar as propostas, vamos competir, mas sempre no campo da ideia, no campo do respeito e no campo da política. Agora, saindo dali, a gente pode jantar junto, podemos comer uma carne, tomar um chopinho, dar risada junto, porque é assim que é feita a boa política, né? Com as pessoas se respeitando. Respeito é tudo. Vamos trocar essa cervejinha por um vinhozinho, né, Rogério? Mas, Pascoal, sim. Na verdade, eu já perdi duas também, né? Cuidado, né? Andar comigo aí. Já perdi duas. Eu também já perdi uma, assim, gente. Brincadeiras a vida à parte, é feita de... brincadeiras à parte, mas eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e estar contigo aqui. Para mim também é um orgulho. Sem dúvida nenhuma faz com que a gente tenha talvez os mesmos objetivos. Eu sempre tracei na minha vida, como homem público, né, de poder auxiliar as pessoas, olhar o ser humano diferente, olhar as pessoas naquilo que eles mais precisam, e aí, claro, que faz com que a gente tenha, daqui a pouco, uma aceitação um pouco maior na comunidade. Mas nada pode ser contra aquilo que a gente possa construir em termos de futuro dentro do município, né? Mas, Pascoal, é o seguinte, o Thiago levantou uma bola aí, que seria uma dobradinha, é só analisar, impecável, hein, em alguns aspectos ou em vários aspectos aí. Mas, Pascoal, me permita a sinceridade aí. O senhor está em condições, o senhor tem problemas com a justiça eleitoral, que já foram explicados muitas vezes, enfim, e um detalhe que não sei por que foi, né, que perdeu, mas que foi um detalhe que o senhor utilizou, a cunhada como que foi advogada. Não, isso aí essa passou? Não, isso aí está encerrado. Tá, que agora está valendo? Foram uma prestação de contas da prefeitura, em que a Câmara de Vereadores não foi aprovada por 3 itens, né, que foi a questão da Câmara Fria, a questão das passagens dos alunos lá na Vila Rica e a questão da insalubridade de um funcionário da prefeitura. Bom, essas coisas Thiago, eu acho que foi proposital do lado de vocês, aí, de vamos querer ferrar o Pascoal, e ferraram, enfim. Mas, Thiago, só um pouquinho, deixa eu dar um pulo. Usando a sinceridade, para a próxima eleição, o senhor vai ter condições, Pascoal? Olha, tem uma discussão que a gente está levantando, porque houve uma votação no Congresso a respeito de daquilo, se você não está... Se não houve dolo, se não houve por parte do gestor público, manipulação de recursos, em dinheiro, essas coisas, ele não pode ser inviabilizado na sua eleição, né? E claro que isso está claramente provado que isso não houve subtração, pegado o dinheiro da prefeitura nesses 3 itens. Bom, se isso é verdade, não retroage, entre aspas,
mas nós estamos discutindo na justiça essa não responsabilidade minha. Então, por isso que poderá ter haver um caminho aí. Mas não Esse assunto está tramitando em Brasília? Está tramitando ainda em Porto Alegre. Em Porto Alegre ainda? Isso aí, Porto Alegre, isso. E isso corre o risco de ter novos processos, Pascoal? Tem uma que possam te impedir, de repente? Pode, tem a discussão ainda daquele projeto dos 16 milhões, aquelas questões todas, que ainda não foi. Fui inocentado a nível federal, né? Pela Justiça Federal fui inocentado. Agora tem a Justiça Comum que está aqui, né? Que estava sendo discutido também. Mas aí também não há uma responsabilidade nenhuma. O que houve ali foi a possibilidade de termos ter ganho um pouco mais nas aplicações financeiras, que eu acho que é bastante discutível também. Mas isso também não... sabe que não estou muito preocupado com isso tudo. A gente está preocupado mais que a gente possa ter um gestor público que em condições de fazer aquilo que a gente pensa, que a gente possa contribuir com isso, quem sabe não sendo ou sendo candidato, a gente vai, obviamente, estar no lado de quem tiver um pensamento mais ou menos parecido com a gente, de nós podermos olhar o cidadão de duas formas, né? O cidadão no seu contexto onde ele vive, né? A rua, a estrada, ou coisa, e a individualidade, a questão que precisa do apoio do poder público com relação à saúde, à educação e essas coisas que são importantíssimas na vida da gente. A gente caiu nessa, mas depois a gente tem outros assuntos, mas fala aqui para os dois. Já foi perguntado, mas hoje aqui, frente a frente, Thiago Brunel, o senhor tem interesse de concorrer a prefeito ano que vem? Mas é muito cedo, não é muito cedo não, porque se começa a pensar numa eleição assim que termina outra. O Pascoal diz isso a vida inteira. Thiago Brunel. Interesse, quem gosta de política e quem está na política sempre tem, né? Eu acho que a minha caminhada na política, ela mostrou quem eu sou, ela mostrou do que eu sou capaz, ela mostrou as minhas qualidades. Obviamente que ninguém é o dono da verdade, tem os meus defeitos também, mas sou uma pessoa que, como falava o Pascoal aqui, tenta olhar o cidadão na sua essência e na sua necessidade, e assim buscando políticas públicas em favor do cidadão, buscando ter uma educação plena e uma saúde que possa melhorar a sua qualidade de vida. Esse é o meu objetivo na política, né? E sim, tenho interesse de estar numa majoritária. Uma coisa eu posso dar certeza aqui para todos que nos escutam: o Thiago Brunel não será candidato a vereador, né? Se por acaso for, estarei faltando com a verdade, aí não mereço a confiança da população. Por quê? Porque eu já fui 2 vezes e cumpri o meu papel, debati os temas importantes, né? Falei sobre a pandemia, falei sobre a necessidade da água, do saneamento básico, né? Busquei sempre trazer o debate para a Câmara, porque lá é a casa do dissenso, onde a gente vai discutir, onde a gente vai debater e tentar trazer o consenso. Essa é a arte da política, né? Através dos 15 vereadores que estão lá. Então, eu já fiz a minha contribuição, né? Por isso que até busquei agora, como candidato a deputado, né, um outro cargo, porque já perdi o tesão, vamos por assim, de estar naquela cadeira. Então, eu, como candidato a vereador, eu acho que eu tenho que sair dessa cadeira e arejar a política. A política tem que ser arejada, tem que ter outras pessoas ali. Eu acho que hoje eu construí uma base eleitoral que poderia me dar tranquilamente 5, 6 mandatos, talvez, ali na Câmara como vereador. Eu ia estar acomodado, ia lá para tomar um café, para discutir, mas não ia estar pleno para a nossa comunidade, não ia estar entusiasmado. E eu digo sempre que a palavra, o que nos leva sempre é estar entusiasmado. E a palavra entusiasmada é muito engraçada, muito interessante, né? Vem do radical tusse, né? Entusiasmado, tusse, em dentro, tusse, Deus. Então, entusiasmado é estar próximo a Deus. Olha só que interessante. É uma das palavras mais fortes que tem da língua portuguesa, né? Tusse, Deus, perto de Deus. Então, tudo que eu faço na vida eu procuro estar entusiasmado para fazer. E hoje eu não me vejo entusiasmado para ser um candidato a vereador, mas sim me sinto entusiasmado para estar numa majoritária e discutir o problema da cidade. Pascoal, mesma pergunta. Pascoal, se de repente, legalmente, quando você tiver as condições, está à disposição? Olha, o homem público que tem a vontade. Não é na mesma linha do Dr. Tiago. O homem público que disser que na vida pública
ele está fora, ele não é candidato, ele está mentindo, né? A gente sempre teve... Eu tenho um carinho muito especial pela comunidade de Farroupilha, eu me dedico à MAFA, me dedico à Associação dos Aposentados, eu gosto de ver as pessoas. Se eu puder estar no serviço público como prefeito e poder construir algumas coisas nessa linha, eu vou estar, logicamente, me colocando à disposição, sim. Agora, claro que tudo isso passa por uma avaliação que a gente vai fazer agora nesse ano. Esse ano é de avaliações, o que está, qual é quem são as pessoas que estão colocando o seu nome à disposição, como se constrói isso tudo, como está hoje a vida pública a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, como está sendo construído. Então é uma avaliação que a gente está fazendo com muito carinho, com muito... Agora, se eu tivesse que te responder sim ou não, eu tenho que dizer que sim, né? Numa resposta que o Boésio deu, que também gostaria de concorrer a prefeito, enfim, está na majoritária. Se precisar, eu mudo de partido porque eu não sou o candidato do MDB. Pascoal, o senhor também me parece, no que a gente ouve por parte da linha de frente hoje do MDB, o candidato seria o Jonas, né? Se o Fabiano for, de repente, repete a dose, enfim, repete a dobradinha. O senhor mudaria de partido se tivesse condições de concorrer? Olha, eu tenho um carinho muito especial pelo MDB, tudo certo, beleza. Claro que eu não concordo com algumas ações que foram feitas a nível estadual, a nível federal, me distanciou muito daquele pensamento. Agora, eu tenho muitas pessoas que são carinhosas comigo no MDB de Farroupilha. Agora, a gente sabe que também é muito claro que a gente pensa um pouquinho diferente do que está aí, né? Do que está sendo proposto como um todo. Eu penso um pouquinho diferente. Todo administrador tem o seu direito de administrar conforme deve ser a sua plataforma de governo, tudo beleza, tudo certo, eu concordo plenamente com isso. Eu penso um pouquinho diferente disso tudo. E por isso que talvez possa criar alguma resistência em termos dentro do próprio meu partido, do MDB. Agora, essa é uma avaliação que nós vamos fazer também logo ali adiante com relação a isso. Não é empurrar a bola para frente, a gente uma hora tem que tomar decisões, né? A vida é feita de decisões. Então nós vamos avaliar isso com muito carinho. Claro que tem um componente chamado família, né? Tenho uma família, tenho 2 filhos, a minha mulher, tenho uma família com o sobrenome Pascoal, que nós temos que avaliar muito bem com relação a isso tudo. Todo mundo sofre junto, quando um Pascoal tem um processo, todo mundo sofre junto, todas as pessoas. Então essas avaliações têm que ser feitas com muito carinho. Claro que a gente vai respeitar muito isso, a gente vai ouvir muito bem isso. Não é consenso em casa ainda, viu? Não é um consenso em casa ainda, hoje é essa avaliação. Agora, tem uma coisa muito certa. A população pode ter certeza de uma coisa: se a gente for, é com o mesmo objetivo, com o mesmo patamar que nós tínhamos no passado. Atendimento às pessoas, ouvindo as pessoas, tendo uma relação muito próxima com as pessoas e, por que não, minimizar alguns problemas das pessoas na individualidade. Não só fazer o crescimento econômico de Farroupilha, ele é importante, mas também temos que olhar o cidadão. O que o senhor concorda com a administração hoje? Concordo? O que o senhor não concorda? Não, esse atendimento talvez um pouco mais social, né? Está faltando? Eu acredito que daria para ouvir mais essa população, talvez minimizar alguns problemas, a questão um pouquinho mais, a questão da habitação, talvez um olhar um pouquinho mais carinhoso com relação a isso, algumas ações que talvez tivesse que sido um pouco mais agilizado na questão da saúde, mas no mais, assim, claro, tem pontos extremamente positivos também. No ar, vamos dizer, a sua esposa Anitta está na ação social e na habitação. Sim, exatamente. É por isso que talvez eu tenha algumas informações a mais. Mas, na verdade, o que ocorre é que hoje está sendo investido um pouco mais na questão do turismo, na questão hoje de execução de obras. Esteve ontem ouvindo o prefeito aqui, um volume maior de obras, isso é extremamente importante, que a pouco cada administrador tem esse lado. Eu não estou aqui criticando o governo que está aí. Eu estou dizendo que eu tenho um pensamento um pouquinho diferente. Agora tem o lado positivo da administração. Asfalto, Vila Rica, asfaltos aqui nas ruas, importantíssimo isso tudo. Agora, daqui a pouco, nós não estamos vendo esse lado um pouquinho mais social, que eu acho que é importantíssimo. As pessoas precisam, as pessoas não podem... Houve uma pandemia, e eu acho que assim, por exemplo, a necessidade da saúde talvez tivesse que sido um pouquinho mais olhado com mais carinho isso, né? Há um atendimento muito grande nos médicos, mas o que o doutor Tiago pede? Um exame, e o exame aqui está parando.
Entendeu? Dá para entender, Rogério? Então, hoje um atendimento sábado do trabalhador, muito bonito, excelente, mas daí para diante, o que acontece? Depois eu sou atendido pelo Dr. Tiago, ele me diz, tu tem dor de barriga, tudo bem, vou te dar um remédio para dor de barriga, mas logo em seguida eu preciso de um exame, eu preciso que tu faça um raio-x, preciso que tu faça uma tomografia, e só que isso não... Aí vai para a fila do Estado. Aí vai para a fila do Estado e não sai nunca do chão, né? E aí as pessoas ficam desesperadas com relação a isso, porque não sabem o que fazer, daí estão pagando, estão fazendo... Eu conheço gente que essa semana pagou R$800 um exame lá no Rosler agora, né? Fazendo um exame lá, porque não saía do chão. E essas pessoas são, como vamos dizer assim, falando extremamente mal do governo. Por quê? Porque ficaram muito tristes. Foram atendidos, mas não foram atendidos, né? Então essa é a situação. Entendi. Mas esse é o pensamento que tem. Então tem dois lados essa moeda, né? Esse Mas, lado pastor, positivo. só para deixar no ar e sem querer forçar te ouvir o que eu quero ouvir. Eu quero que o pastor me responda. A sair do MDB, porque muita gente está preocupada com isso, o pessoal vai sair do MDB, se sair, dá uma bagunçada geral. Independente se o senhor for candidato, pode ou não concorrer, a saída do partido está em pauta? Não tenho dúvida que sim, né? Sim, a gente ficou bastante... Olha, eu fui, a nível estadual, eu tive um outro pensamento, né? Fui muito leal ao Sartori, e o que foi feito com o Sartori não concordei muito. A nível nacional, com goela abaixo, né? Simone Tebet, olha ali o que está acontecendo hoje, né? Pelo amor de Deus, como é que eu vou aguentar esse tirão todo? Eu fui praticamente muito, como é que eu vou assim, descartado nesse processo todo, né? Dentro de hoje da administração que está aí, obviamente que a gente não tem tido mais a oportunidade de opinar mais fortemente dentro do partido para fazermos algumas correções, quem sabe, né? Ou algumas ações que foram feitas. Não foi ouvido, portanto não tem. Então isso faz com que a gente não que esteja longe do MDB, pelo contrário, mas gostaríamos de ter um comportamento diferente. E isso faz com que a gente comece a avaliar isso de uma forma bastante concreta. Tiago, também da mesma forma que o PDT? Olha, eu fico do PDT e ponto. Tenho um carinho enorme pelas pessoas, pelos militantes do PDT, pelas pessoas que compõem o PDT a nível municipal. Porém, a questão toda que eu tenho com relação ao PDT é como o Pascoal bem falava aqui. O problema é as questões lá em cima, né? Nós temos um presidente chamado Carlos Lupe, que ficou há 14 anos na presidência, passeando, viajando, gozando de bons hotéis, né, com dinheiro nosso, do PDT público, e hoje, né, tá lá no ministério, né, ganhou um ministério do governo Lula, e para conseguir esse ministério ele vendeu o partido. Ou seja, o interesse dele foi maior do que o partido, Pascoal. Sim. Né? O Ciro Gomes foi candidato criticando Lula e criticando Bolsonaro, tentando ser uma terceira via. E depois, no segundo turno, o Ciro Gomes não apoiou o Lula. Quem apoiou o Lula foi o Carlos Lupe, né? Sem perguntar para ninguém, sem uma discussão dentro do partido, dentro dos municípios, dentro das militâncias. E aí dividiu o partido, muitos saíram, inclusive, pela má postura desse cidadão. E aí o que acontece? Ele conseguiu lá o seu ministério da Previdência, né? Tá lá muito bem e tal. Então, ou seja, para um cargo, para uma pessoa, ele acabou causando mal-estar no partido, nos municípios do Brasil inteiro. E aí, para se somar isso, hoje, ele já não basta que ele causou um mal-estar no partido, hoje ele está sentando com o PSB e com mais um partido para fazer a federação. E aí sim, aí ele vai acabar com o partido. Se tiver a federação, no momento que tiver a federação, se for feita, no outro dia eu tô fora. Né? Pascoal e Brunetti, a gente tinha outros temas aqui. Uma frase tua final, Pascoal. Alguma coisa que o senhor quer passar não, aí? Eu vim aqui também preparado para falar um pouquinho sobre a MAFA. De Amafa, né? De bingo, não falar também de Apopenfar. E aí, eu falar do Lupe, eu tinha programado aqui, juros do empréstimo consignado para aposentados devem ficar um pouco abaixo de 2%. E o Lupe fez umas mancadas aí em cima. Tiago, alguma frase aí? Apenas aqui afirmar, né, que se a gente vê a responsabilidade hoje de um prefeito, né, e a gente critica e tal, mas também tem muita responsabilidade, Pascoal já foi prefeito e eu sempre digo, né, o prefeito é o primo pobre dos entes federativos. De cada R$100 que todo cidadão paga de imposto, 15% só fica no município. Só que a responsabilidade
é muito maior do prefeito. Ninguém lembra do governador, ninguém lembra do presidente. Aqui as pessoas querem saber de exame, querem saber de cirurgia, querem saber da educação. E muitos municípios hoje estão investindo 25% na educação e mais de 25% na saúde. Eu sei, 50% do orçamento dos municípios está em apenas 2 secretarias, gente. Aí como é que tu vai governar? Como é que tu vai dar andamento às outras pastas? É difícil ser prefeito, não deve ser fácil. Thiago Brunet, Bolivar Pascoal, obrigado por esse encontro muito bom. Só para encerrar, então, o nosso projeto na MAFA, doutor, é o canabidiol. Maconha. Vamos falar sério, Vamos falar sobre na semana que vem.